Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de julho de 2021. Saiba quais são as doenças mentais mais frequentes deste século. Parte 2. Devido à determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS), e também como medida de prevenção à disseminação da Covid-19, o isolamento social passou a ser regra. Estamos em casa, mas o nosso lar, que deveria nos trazer aconchego e segurança, passou a ser uma prisão domiciliar, pois passamos a ter medo, receio, incertezas e crise financeira. Esses fatores estão desencadeando alguns distúrbios psicológicos. Segundo a OMS, 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre algum tipo de distúrbio de saúde mental. Esse número representa 10% da população global, aproximadamente 700 milhões de pessoas. Mas para o neuropsicólogo e neurocientista Fabiano de Abreu, esses números podem ser maiores, visto que já estamos enfrentando pandemia há mais de um ano e as chances para que surjam as doenças mentais aumentaram, podendo atingir boa parte da população mundial. Eu considero este número bem maior, já que dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPA) sugerem que 30% da população das Américas teve ou terá algum transtorno mental. Além disso, a mudança de rotina repentina faz com que tenhamos uma disfunção em nossos mensageiros bioquímicos, o que resulta em distúrbios desde leves, moderados e graves, pontua Abreu. E para o neuropsicólogo existe um fator sentimental que, se desregulada, pode fazer surgir os problemas mentais. Pontua a ansiedade como principal responsável por esses distúrbios. O que acontece é que ter ansiedade constante desregula outros mensageiros bioquímicos responsáveis por nosso humor, sono, temperatura corporal, fome. Se um neurotransmissor é liberado em excesso, desregula todos os outros, inclusive hormônios como cortisol, responsável pela nossa imunidade e controle nos níveis de açúcar no sangue e pressão arterial, explica. Saiba quais são as principais doenças mentais. O neuropsicólogo pontuou e explicou algumas doenças mentais mais frequentes neste momento de isolamento. Todas estão relacionadas com a ansiedade e disfunção dos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos no cérebro. São elas um transtorno de ansiedade, sensação de pavor e pânico ao se deparar com uma situação ou objeto específico. 2. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, preocupação intensa e persistente sobre situações cotidianas sem real motivo. 3. Dependência química, uso de substâncias para suprir problemas da mente, como uso de drogas, álcool, cigarro. 4. Depressão. Este distúrbio doença pode ter diferentes graus, desde leve, moderado ao grave. Está relacionado a disfunções nos neurotransmissores que podem trazer alteração no humor, falta de prazer, pessimismo, sentimentos de inutilidade, desesperança, excesso de preocupação, baixo nível de energia, dores e pode levar à morte. 5. Transtornos alimentares, anorexia, bulimia, causam recusa à alimentação, distorção da própria imagem e medo de engordar. 6. Transtorno afetivo bipolar, mudanças radicais de comportamento, podendo ter estágios depressivos profundos a euforias. Há fases que são denominadas como maníaca ou depressiva. 7. Transtorno sono-vigília, dificuldade de dormir, insônia, que resulta em cansaço, dificuldade de raciocínio e memorização. Caso veja algum desses itens, dependendo da gravidade, procure um psicanalista, psicólogo e, caso seja grave, um psiquiatra. Gesiel de Andrade, em seu livro Doenças, Cura e Saúde, esclarece que os espíritos são concordes em nos ensinar, desde Allan Kardec, que no perispírito, dadas as suas características e funções, encontra-se a origem de muitas enfermidades que se manifestam no corpo físico.
Assim, baseado na análise e na comparação dos ensinamentos dos espíritos, em várias partes do mundo, em épocas diferentes e através de inúmeros médiuns, o espiritismo estabeleceu novos paradigmas para a humanidade melhor compreender a vida, as leis divinas e a obra da criação. Eis, a seguir, a síntese dos conhecimentos acumulados sobre o tema em estudo, decorrentes da comunicação séria com os espíritos e de suas revelações. A alma eterna tem um corpo espiritual, denominado perispírito. Este influi, em muito, na formação do corpo físico, que vai servir-lhe de meio de atuação na matéria densa. B. Por ser permanente, o perispírito pré-existe e sobrevive à morte do corpo material temporário. P.C. Esses dois corpos constituem-se em envoltórios da alma, permitindo a sua atuação nos planos espiritual e material. C. O perispírito é formado por trilhões de unidades ou corpos unicelulares, saturados de vitalidade, compondo tecidos de matéria sutil, rarefeita, sensível, leve e plástica, com padrão vibratório mais elevado do que o do corpo organizado com a matéria densa. D. O perispírito é o agente intermediário, o condutor energético e o transmissor das impressões entre a alma e o corpo material e vice-versa. E o perispírito, por ser inseparável da alma, acompanha o aprimoramento dela, e por ser um corpo preexistente sempre sobrevivente à morte do corpo físico temporário, mantém todos os registros, no consciente ou no subconsciente, das conquistas, das quedas, das faculdades, das qualidades, das imperfeições e das ações e reações da alma em sua jornada evolutiva. F. O perispírito, dadas as suas características inerentes, espelha, com precisão, o grau de evolução moral e intelectual da alma, os seus pensamentos e sentimentos, além das suas emoções, conquistas interiores e criações mentais. G. Quando a alma já está evoluída, seu perispírito impregna-se de matéria mais sutil, tornando-se radiante e belo. Mas, quando a alma é ainda imperfeita e age de modo inferior, o perispírito forma-se de matéria rarefeita mais condensada e escura. H. Quando a alma opta trilhar os caminhos da criminalidade e das desvirtudes, o perispírito torna-se fator de restrição ao livre-arbítrio, ou mesmo prisão, pelas deformidades, lesões, mutilações e variadas doenças que adquire, decorrentes dos desequilíbrios da mente. Essas consequências nefastas da transgressão às leis divinas servem de alerta, experiências à alma e fazem-na voltar às rotas do amor e da bondade. E a densidade variável do perispírito, de acordo com o grau de evolução intelectual, sentimental, emocional e moral das almas, possibilita que elas se unam para conviverem, no além, de acordo com suas conquistas e afinidades recíprocas. J. O corpo espiritual, dadas as suas características inerentes, mantém todos os registros históricos da vida eterna da alma, variando, por isso, de alma para alma, e servindo de instrumento da justiça divina. Ele, em função do grau de evolução global conquistado pela alma, é diferente em densidade, leveza, plasticidade, sutileza, vitalidade e possibilidades. Ele aperfeiçoa-se e evolui com os méritos e o aprimoramento da alma, registra em si próprio todas as causas boas ou mais praticadas pela alma, bem como seus efeitos, e exterioriza, infalivelmente, as recompensas e as imperfeições e as punições a cada ser consciente segundo as próprias ações e obras. L. O corpo espiritual é, portanto, instrumento divino que permite que a alma consciente atue e se exteriorize onde quer que se encontre, refletindo suas características, faculdades, aptidões e nível de superioridade ou de inferioridade. M. O perispírito possui centros de forças, que sustentam a energia dos diversos sistemas existentes no corpo físico. Por isso, cabe à alma esclarecida sustentá-los equilibrados, através de pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes elevadas, para que não sejam lesados e propiciem o aparecimento de enfermidades nos corpos da alma.
N. O corpo espiritual é um conjunto harmônico de centros de forças, plenos de vitalidade, com a forma humana dados seus órgãos serem semelhantes aos que compõem o corpo material. Isso permite que ele sirva de matriz, de modelo, de forma e de molde para a formação do corpo físico, quando a alma reingressa na matéria densa com vistas a trabalhar para o seu progresso e do planeta. As violências, os erros de comportamento, a criminalidade e as viciações da alma deixam marcas profundas no perispírito. Aí acabam por gerar doenças e sofrimentos duradouros para a alma, tanto no além como nas futuras reencarnações, exigindo o emprego de longo tempo e dolorosos trabalhos para a expiação, reparação e cura. O perispírito é, então, quem determina a formação perfeita ou doentia do novo corpo material durante o processo de reencarnação. Ele, por influir e colaborar na organização da matéria orgânica e por imprimir ou modelar na carne as qualidades e os defeitos nele registrados, impede que injustiças, acasos ou má sorte prevaleçam contra a alma em processo de reencarnação. Que as leis da hereditariedade física, da organização da matéria e do desenvolvimento fisiológico atuam também na materialização das características, formas e registros do perispírito. A matéria orgânica, embora obedeça a leis próprias, não deixa de ser modelada de forma a possibilitar à alma exprimir todas as suas necessidades, faculdades e qualidades já conquistadas. A matéria orgânica, ao se compatibilizar com o corpo espiritual, passa, então, a retratar, fielmente, todas as imperfeições, deformidades, lesões nos centros de força, desorganizações, doenças e desequilíbrios energéticos e mentais registrados no perispírito. Os defeitos congênitos decorrem, portanto, das infrações da alma às leis divinas, dos erros cometidos no passado e das excursões nos campos da maldade, dos vícios, dos hábitos danosos, das desvirtudes e da criminalidade. Esses deslizes são os principais determinantes de vários distúrbios e de muitas enfermidades que se manifestam nos corpos da alma. O perispírito, ao mantê-los registrados sob as formas de defeitos, complexos, desagregações e insanidades da alma, faz com que estes se exteriorizem no corpo físico nas formas de variadas moléstias congênitas ou propensões a certos tipos de enfermidades. Os processos de obsessão espiritual, por vingança ou por afinidades de tendências nocivas, podem causar ou agravar muitas doenças físicas e mentais. Por constituírem-se influências externas danosas aos corpos da alma. A hereditariedade física, embora seus poderes na determinação das características do corpo material, não determina as tendências, as aptidões, as habilidades, as experiências, a personalidade, a inteligência, as inclinações mentais, psicológicas e morais, nem as virtudes, os vícios e os comportamentos pessoais. Todos eles pertencem à alma imortal. Os bons espíritos podem atuar nos centros de força do perispírito para favorecerem a cura e a recuperação gradual de enfermidades materializadas no corpo físico. O perispírito é o agente viabilizador da reencarnação. Esta, por sua vez, é concessão da misericórdia divina para possibilitar à alma progresso incessante e que a conduz à perfeição. A reencarnação permite também o tratamento, a correção, a cura, o reequilíbrio, a reparação e a expiação, facilitando que a alma ascenda na escala espírita, pela prática e a conquista plena do amor, da bondade e das virtudes. Só a persistência da alma nestas sendas divinas garante-lhe, de forma duradoura, bons resultados e a cura e a saúde nos corpos espiritual e material. Com essas constatações obtidas a partir das investigações de Allan Kardec, puderam ser estabelecidas condutas religiosas, morais e filosóficas, que formam a doutrina dos espíritos e que garantem, para quem as pratica, um estado venturoso de equilíbrio, saúde, paz, alegria e felicidade.
Balneário Gaivota, 16 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.